Olá, sejam bem-vindos ao Ultimcast, o podcast feito para ajudar empresários executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado através da transformação de dados e estratégia de negócios. Eu me chamo Priscila Dias, eu sou advogada sócia na Amaral Yasbeck Advogados e hoje nós vamos falar sobre os impactos da reforma tributária no setor de saúde. A reforma tributária é um conjunto de medidas que visa modificar a estrutura do sistema tributário de um país. Então, a iniciativa proposta pelo governo federal é para simplificar o sistema tributário brasileiro, promovendo ali uma extinção de tributos que vigora hoje no Brasil, que é o PIS/COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. O propósito da reforma é para modernizar o sistema tributário e impulsionar a economia do país, eliminando assim a complexidade que caracteriza o atual cenário tributário no nosso país. Consequentemente, reduzir a burocracia e facilitar o pagamento de tributos tanto para a empresa quanto para os cidadãos. A reforma tributária está em pauta e hoje ela vem causando imenso debate, especialmente no impacto de diversos setores, entre os quais o tema de hoje, que é a área da saúde, que ela abarca diversos atores, dentre eles o plano de saúde, as clínicas médicas, sociedades uniprofissionais, os equipamentos médicos hospitalares, entre outros. Quando foi aprovada na Câmara dos Deputados, em julho de 2023, a proposta de emenda constitucional 45 de 2019, foi produzida ali a emenda constitucional 132, foi aprovada em 20 de dezembro de 2023. O objetivo primordial dela foi para simplificar a apuração ali da arrecadação de tributos das empresas. Então, a reforma tributária, ela promoverá grandes mudanças ali, afeta diretamente a operação de todas elas, seja na indústria, no comércio, prestação de serviço, incluindo ali os profissionais que atuam na área de saúde. Esse texto ali da emenda constitucional, ela prevê a criação de novos tributos, denominados ali como o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Eles substituirão os atuais PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, que incide ali sobre a circulação de bens e prestação de serviço. Enquanto a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela é arrecadada no âmbito federal, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ela é de competência estadual e municipal. Em algumas situações também incidirão o imposto seletivo, que será adicionado a produtos ali considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente, como, por exemplo, cigarros, bebidas alcoólicas e agrotóxicos. As empresas que prestam serviços para a área de saúde, atualmente elas apuram e recolhem o ISS. Então, elas deverão realizar a apuração agora depois que é implementada, deverão realizar a apuração na CBS e o IBS, que é como eu disse ali, é a contribuição de bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. Serão incidentes ali, não necessariamente sobre a totalidade do valor apurado, mas o valor agregado, o IVA. No entanto, a forma exata de como os cálculos dos referidos tributos serão realizados deverá ser especificada posteriormente nas leis infraconstitucionais. Ainda que a desburocratização é almejada por todos, ainda paira ali no ar o temor indesejado ocorrerá um aumento da carga tributária. Ainda não se sabe quais as alíquotas serão aplicadas, mas estudos divulgados pelo Ministério da Fazenda estimam que as alíquotas do IBS e o CBS deverá ser em torno de 25,45% a 27% sobre o faturamento, a fim de se manter ali a arrecadação atual. Então, se esses percentuais se efetivarem, haverá realmente um aumento na carga tributária, especialmente para os prestadores de serviço, que atualmente contribuem aproximadamente 10% do faturamento na somatória dos tributos indiretos e incidentes. Então, para alívio dos prestadores de serviço, consta ali no texto da emenda constitucional uma disposição no sentido que a lei complementar pode instituir que o IBS e o CBS ele poderá prever regimes diferenciados de tributação. Então, que pode chegar a uma redução ali de 60% da alíquota incidente sobre os serviços da saúde, que está previsto ali no artigo 9º da emenda, artigo 9º, inciso 2º, parágrafo 1º. Então, a leitura, ela deve se atentar em relação ali do verbo empregado na norma, que está poderá. Então, exige cautela nessas comemorações, visto que o benefício ainda não pode ser dado como certo. É uma expectativa. No entanto, o que se espera, segundo os dados do próprio Ministério da Fazenda, é que o IVA terá uma alíquota de 25% e 30%. Então, dado que ainda permanece ali no escuro, tendo em vista que não há uma lei complementar tramitando em concomitância à alteração do sistema constitucional tributário. Então, a reforma tributária aprovada ali em dezembro dos deputados, ela traz alguns pontos positivos e negativos para o setor da saúde.
Por exemplo, na área do consumo, ainda não está nada fechado como serão as alíquotas e que produtos vão ser desonerados. Quem vai definir isso serão projetos de lei e leis complementares a ser discutido depois da reforma. Nós só temos como saber qual é o impacto dessas mudanças quando soubermos mais quais os setores serão mais onerados e mais desonerados. Então, muito se especula que a previsão é que a indústria será beneficiada pela reforma e os serviços nem tanto. Então, é razoável ali acreditar que a indústria de insumos e equipamentos médicos possam crescer com essas mudanças. Então, se espera ali um desenvolvimento maior no ambiente competitivo para a produção de equipamentos e insumos internos, que reduziria ali a demanda dos importados. Então, como resultado, os custos para o consumidor final poderiam melhorar. Então, com isso, a reforma ela deveria ser uma oportunidade para incentivar e fomentar ali, a inclusão de estabelecimento de indústrias e equipamentos médicos do território nacional e, assim, atrair investimentos e incentivar a produção local, tornando, assim, a indústria mais competitiva e menos dependente de produtos importados como ela é hoje. Os especialistas dizem que, ainda que não tenha uma alíquota definida, que virá ali posteriormente por lei complementar, se espera que os profissionais de saúde paguem aproximadamente um valor a mais ali no IVA, né, o valor agregado do que pagam hoje. Então, os especialistas também dizem que, ainda que seja positiva a inclusão do setor em uma faixa beneficiada, ali com redução de 60% da alíquota geral prevista no IVA, que está previsto ali na emenda constitucional, ela não poderá ser necessariamente evitar um aumento ali da carga tributária, como, por exemplo, as clínicas médicas e a Sociedade Uniprofissionais de Saúde, né? Então, especula-se ali, dentre os pontos negativos da reforma, que para as clínicas médicas e as sociedades de uniprofissionais da saúde, ela haverá um aumento da carga tributária, ainda que estejam alocadas no regime diferenciado. Um exemplo disso é a questão ali, por exemplo, uma clínica médica que está enquadrada no lucro presumido, que ela realiza ali as consultas e a presunção da carga tributária dela é de 32%. Então, para a base ou para o nível ali do RPJ e da CCL, ela fica sujeita ali ao PIS, a COFINS e ISS, sem contar ali a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Então, nessa sistemática atual na não cumulatividade, a soma do PIS e da COFINS é de 3,65%. E o ISS ele varia de 2% a 5%. Então, somente nesses tributos, uma carga média seria de 8,65%. Considerando um IVA de 25% nas melhores das hipóteses, com a redução de 60% ali, que pode ser previsto que está previsto ali na emenda constitucional, ainda assim a carga tributária desses tributos, ela não será mais 8,65%, mais de 10%. Ou seja, então, ali o aumento da carga tributária é latente. Mas como ainda não existe uma lei complementar em andamento para se especular a alíquota final do IVA, é impossível ali eliminar o certo clima de incerteza ali do setor de saúde e ainda pode-se ver os valores finais das suas cargas alteradas. Então, é preciso aguardar. Com a aprovação ali da reforma tributária, pelo menos uns 71 dispositivos da reforma eles carecem de regulamentações e que o Ministério da Fazenda ele criou um grupo de trabalho para que 60 dias desde que foi aprovado, né, que já está findando ali os 60 dias, já findou, para sugerir o detalhamento das regras tributárias, mas ainda isso não foi divulgado. Então, dessa forma ali, eu oriento que comecem a revisar os planejamentos tributários para aproveitar todas as oportunidades de reforma e desonerar ao máximo da sua folha, aumentando assim sua competitividade, capacidade de prestar ali serviços essenciais à população. Então, diante desses cenários, os contribuintes devem aguardar os desdobramentos ali das próximas sessões legislativas. Afinal, a reforma tributária ela deve impactar ali as empresas e os consumidores, né, de qualquer forma. E, por fim, o Departamento Jurídico da Maralhas Beck permanece à disposição para prestar qualquer esclarecimento adicional sobre o tema. Ficamos à disposição e tenham uma ótima semana.